Perguntaram onde, e eles acharam, foram procurar na palavra de Deus e acharam, só pode ser em Belém. Mas por que não foram com os magos? Porque não tinham interesse, não queriam saber de Deus, não queriam saber de um rei, não queriam saber de um Deus sobre eles. E enviaram então os magos, foram embora então para Belém, à procura então do rei nascido, rei dos judeus, né? O enviado de Deus estava ali. Então eles perguntaram, receberam a notícia que só podia ser em Belém e foram para lá. Mas ninguém foi, Herodes não foi, não mandou ninguém junto, os sacerdotes não foram, os representantes, entre aspas, de Deus não foram também, não quiseram saber. E foram então os magos para Belém, atrás de ver então onde estava a criança. Se eles estavam em Belém, quanto tempo tinha a criança? Mais de um ano, com certeza. Vamos dizer por quê? Porque quando eles vão, visitam a criança, oferecem os presentes ali, cada um oferece um presente, não quer dizer que sejam três, né, esses magos aí, esses sábios ou esses entendidos em astros, né, na astrologia ou conhecimento de astros, não quer dizer que eram três, mas três foram os presentes apresentados ali para Jesus. O presente foi dado à criança, veja bem, não foi dado a Maria, José, nem aos parentes, aos amigos, não. Vieram trazer os presentes à criança que havia nascido. Por que Deus fez isso? Porque aqueles presentes eram coisas preciosas, eram coisas caríssimas. Porque Deus já estava provendo que a estada de José e Maria com a criança no Egito. Eles precisariam de dinheiro, precisariam de alguma coisa para poder se sustentar. E aqueles presentes ali serviram para isso. Pode ter certeza disso. Então visitaram ali, encontraram Jesus ali, mas a Bíblia não diz que o acharam numa manjedoura. A Bíblia diz que acharam numa casa. Agora, como nós sabemos que a criança tinha mais de um ano? Porque quando Herodes viu que eles não voltavam, porque eles voltaram por outra parte, para que Herodes não soubesse onde estava a criança, então a Bíblia diz que Herodes mandou matar as crianças. De que idade? Se ela fosse recém-nascida, ia matar só as recém-nascidas. Mas a Bíblia diz que Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então, aproximadamente aí, estava entre 1 e 2 anos a criança Jesus, quando os magos chegaram para visitá-lo. Não vamos entrar em mais detalhes, mas isso é importante você saber. O presépio está todo errado, construído errado, com ideias erradas, e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Depois nós temos então a fuga para o Egito. José e Maria fugiram para o Egito com a criança quando souberam então dessa matança. Herodes mandou matar as crianças e eles tiveram que fugir, então foram para o Egito. Deus disse a José em sonho, né, que ele fugisse para o Egito com toda a sua família, que era José, Maria e Jesus na época. Então, após essa morte de Herodes, José voltou e fixou a residência em Nazaré. Foi direto para Nazaré e morou lá. Depois a Bíblia relata a visita ao templo, quando tinha aproximadamente então 12 anos, Lucas 2, 41 a 52, foi com os pais ao templo, em Jerusalém, oferecer sacrifício. Enquanto estava ali, Jesus conversou com os dirigentes religiosos sobre a fé judaica. Ele revelou extraordinária compreensão do verdadeiro Deus e as suas respostas deixaram-nos admirados. Mais tarde, de volta para casa, os pais de Jesus então notaram a sua ausência, né? E encontraram então no templo ali conversando com os especialistas judaicos, especialistas dentro da lei. Isso é o que relata a Bíblia sobre então a infância e a juventude de Jesus. Daí a Bíblia dá um grande salto e passa então a apresentar Jesus já com 30 anos ali no batismo de João Batista. Então nós vamos ver dentro do nosso questionário algumas perguntas e respostas dentro da lição, a lição da CPAD. O que afirma a expressão "e o menino crescia"? Então afirma que ele viveu entre nós e passou por todas as etapas do desenvolvimento humano até chegar à idade adulta. Então, como verdadeiro homem, Jesus experimentou o crescimento físico e mental. Significa isso também. Ele crescia em sabedoria e na graça divina. E era o que? Perfeito quanto à natureza humana e prosseguia para a maturidade segundo o desígnio do Pai. Então, tudo isso nós vemos a respeito de Jesus. Como era o crescimento físico de Jesus? Então, tudo indica aí que Jesus teve um crescimento normal, fora de qualquer anomalia, como qualquer outra criança que tivesse uma saúde, boa saúde, porque trabalhava, né? Estudava, trabalhava e tudo mais.
Como era o crescimento espiritual de Jesus? A Bíblia declara então que o menino Jesus não fora levado pelas paixões juvenis e carnais do seu tempo. Ele estava no mundo, porém não era do mundo. E o infante Jesus viveu dentro aí desses preceitos, tornando-se forte espiritualmente, que não crescia na graça e no conhecimento de Deus, literalmente, né? Como foi então esse crescimento intelectual de Jesus? Como foi a educação de Jesus? Então era normal para todo judeu saber a lei, decorar a lei, ler bastante sobre a lei. Eles aprendiam com seus pais e aprendiam também com os doutores da lei, nas sinagogas, no templo. Então a Bíblia diz que ele cresceu em toda a sabedoria, a ponto de confundir até os doutores da lei. Ele sabia realmente. Cresceu em toda a extensão, embora fosse tudo em todos. Quais são aí as melhores e maiores fontes de informação sobre a infância de Jesus? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Principalmente, então, falando sobre a infância, os evangelhos de Mateus, um pouquinho, e mais no evangelho de Lucas. Por que esse silêncio aí que precedeu o início da apresentação pública de Jesus nos evangelhos? Então, porque antes do ministério de Jesus começar, até a sua infância, por que a Bíblia silencia sobre isso? Porque Mateus, Marcos, Lucas, João, deram profundo enfoque ao que? A última semana da vida terrena de Jesus, quando a tão aguardada redenção do pecador foi consumada. Então, importante realmente é falar sobre a morte de Jesus para nos salvar. Essa é a boa notícia do Evangelho. Em que festa religiosa de Israel José e Maria iam todos os anos? E apesar de não disporem de muitas posses, não serem muito dinheiro, não serem ricos, mas eles iam porque era um cumprimento da palavra de Deus e era uma norma para todo judeu ir até Jerusalém na festa da Páscoa, né? Era importante isso. Para que festa ou para que cerimônia, né, Jesus foi levado por seus pais a Jerusalém pela primeira vez ali a Jerusalém? Que tipo de ritual teve que se submeter? Então foi para a festa de purificação e tiveram então ali a apresentação de Jesus para a circuncisão. Há quantos anos Jesus voltou a Jerusalém, sendo que nesta ocasião seus pais o perderam? Então aos 12 anos Jesus novamente estava em Jerusalém, seus pais o perderam, encontraram no templo depois. Depois de passados então 3 dias, né, os pais de Jesus encontraram onde? Fazendo o quê? Então encontraram no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os também. O que chamou a atenção dos doutores e dos que presenciaram ali a cena de Jesus no meio dos doutores? Então, o que chamou muita atenção foi o conhecimento e interesse de Jesus, ainda um adolescente, pelas coisas de Deus. Ele não somente fazia perguntas, mas também as respondia. Quando é que aproximadamente, provavelmente, José faleceu? Então nós podemos ver que mais ou menos aí, pelo que nós lemos na Bíblia, ele deve ter falecido aí antes das bodas de Caná da Galileia, né? Bom, Jesus veio para nos salvar. E nós vamos ver durante esse trimestre mais detalhes dentro da vida de Jesus e o significado dessa vinda de Jesus, dessa vinda de Deus a nós, para dar a vida por nós na cruz do Calvário, para nos salvar. Mas tudo isso seria em vão se você, ouvindo a palavra de Deus, não cresce nessa palavra. Então, neste momento, nós queremos convidar você que está nos ouvindo a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está doente, está enfermo, para ser curado neste momento. Jesus está vivo. Ele veio, se tornou homem, viveu na terra como um de nós. Em um dado momento, Ele entregou a sua vida por nós. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, levou sobre Ele nossas dores, enfermidades, nossos pecados. Tudo que não presta, Ele levou sobre Ele em nosso lugar. Mas Ele ressuscitou, está vivo, e Ele está pronto a te salvar neste dia. Aceite agora Jesus como Senhor e Salvador. E receba agora a bênção de Deus, a cura, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas agora, que nos assistem, que nos ouvem. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, cura agora. Harri grande orstari, allakemi de efos, aclame de evertrar. Ajudo water, kimir candio, virhabkila na falsa lei. Em nome de Jesus, receba a cura agora, receba a salvação agora. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-os neste momento
Ó Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida, dá saúde, paz e tranquilidade a essas vidas. Em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.